Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula da nossa necessaire dupla. Eu já vou mostrar todos os detalhes para vocês. Ela é um luxo. Eu fiz para vocês as duas necessaire mais pedidas do momento. Na semana passada, nós tivemos essa daqui, que ficou muito linda, que vocês amaram. E aí eu trouxe essa daqui também, que ela é muito pedida e ela é linda demais. Eu já vou mostrar para vocês os compartimentos internos. Mas antes eu quero pedir uma ajudinha para vocês. Nós estamos chegando na reta final do Prêmio Artesão do Ano. As votações vão somente até sábado, que é o dia 20 de maio de 2023. Então, se você não votou, dá uma ajudinha lá, pode votar quantas vezes quiser. Estamos na reta final e eu peço a sua colaboração. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Os moldes dessa necessaire linda estão um valor muito baratinho, apenas R$15. É só mesmo para ajuda da manutenção aqui do canal. Então, se você quiser adquirir as modelagens perfeitas em PDF, em tamanho real, entre em contato comigo no WhatsApp e solicite os seus moldes. Vou estar deixando aqui na descrição abaixo também. Agora vem comigo que eu quero mostrar para você detalhes dessa lindeza. Ah, e antes que eu me esqueça, se você votou lá no Prêmio Artesão do Ano, comenta aqui abaixo para mim. É só ir lá e escolher a categoria Costura Criativa e aí pode optar lá pela opção E de Pacheco. Se você quiser assistir essa aula incrível que foi preparado com todo carinho para você, vem comigo! Então, nós vamos iniciar a aula. Eu vou mostrar para vocês cada peça aqui que compõe o molde. Então, vai ter aqui, ó, forro da parte central do zíper duplo e a parte central do zíper duplo, que é essa parte aqui do meio, ó. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Ó, então, ela é uma abertura dupla. Aqui eu não coloquei os bolsinhos, mas a nossa aqui vai ter os bolsinhos. E é uma abertura bem ampla. Então, tem a parte de cima, que aqui eu tinha feito arredondado, mas eu achei que vai ser difícil para ensinar para vocês, então aqui eu vou fazer quadradinho mesmo. E tem a parte do forro, que é a parte de baixo, ó. Por isso que você vai aqui, ó, na parte central é uma vez no principal e uma vez no EVA menor. Tô trabalhando aqui com EVA de 2 milímetros, mais que isso não é interessante trabalhar, que não vai ser muito legal aí. O ideal mesmo é o de 2 milímetros, até o escolar você pode usar. Corta do tamanho do molde. Eu tô utilizando aqui o sintético cedro caramelo. Eu gosto bastante do Prada caramelo, mas eu tava em falta aqui e aí eu vou fazer com o cedro mesmo. E a parte do forro dele é menor, tá? Então, se você pode notar aqui, ó, que ele é um pouquinho menor. E aí, durante a aula, vocês vão saber o porquê. O forro aqui eu tô usando bagum. Então, uma vez do tamanho do forro. Essa é pro zíper duplo. O corpo da nossa necessaire, ele é assim. Aqui eu já cortei, tá? Vocês vão notar que aqui, ó, vai ter um pontilhado aqui, formando esse retângulo. Vocês vão cortar o pontilhado aqui do molde, e aí ele vai ficar assim. E aí você vai cortar uma vez no material principal, que tá aqui, ó, exatamente no tamanho do molde. Cortei aquela abertura interna também. Uma vez no forro, exatamente aqui do tamanho do molde. E o EVA que vai aqui, tá descrito aqui, ó. O EVA pro corpo e o EVA para as laterais. Aqui é um EVA preto, mas dá na mesma coisa, tá? E aqui o EVA para as laterais. Prefira sempre o EVA branco, mas como aqui eu tava em falta, eu vou utilizar o preto, mas é tudo EVA de 2 milímetros. Essa daqui é a parte do fundo, então essa parte aqui. Então, ó, uma vez no tecido principal,
uma vez no EVA menor, 1 centímetro e meio menor em volta todinha. E aí vocês vão ter que prestar atenção aqui, ó, que é uma vez no forro maior, ó, maior que o molde, eu cortei maior, e 2 vezes no forro do tamanho do molde. Então aqui, ó, certinho do tamanho do molde. Gente, caso você tenha dúvida na hora da impressão, os moldes aqui não tem erro, tá? Os moldes são testados, aprovados, só você precisa imprimir da maneira correta. Então, se você tiver alguma dúvida na hora de imprimir, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo ensinando certinho. Pro canal do zíper, que é essa daqui da parte de baixo, a gente vai ter o canal do zíper e vai ter a trava na parte de trás. Então tá aqui, ó, canal do zíper do compartimento de baixo. Uma vez no principal e uma vez no forro maior. Precisa ser maior, tá? Na questão aqui do forro, ó. Pelo menos 1 centímetro maior para cada lado. E aqui a trava do zíper, uma vez no principal e aqui nessa vez o forro não é maior. O forro só é maior quando marca do lado. Quando não marcar nada do lado, quer dizer que ele é do tamanho do molde. A gente vai ter um bolso porta-pincel que a gente vai colocar aqui no compartimento de baixo. Esse eu não coloquei porque foi só um protótipo. Mas aqui a gente vai colocar porta-pincel. Você pode fazer com elástico, que fica super prático também. Ou pode fazer o bolso como a gente vai fazer na aula. Então tá aqui, ó, bolso interno, porta-pincel para compartimento de baixo. Uma vez no forro. E aí vai ter uma aba, esse porta-pincel, que a gente vai fazer no plástico cristal. Aqui eu tô usando plástico cristal de gramatura 30. É opcional também. Ó, uma vez aqui é a lapela pro bolsinho, vocês vão entender certinho durante a aula. Aqui dentro da nossa necessaire vai ter um bolso de cada lado. Então tá aqui, ó, é esse bolso aqui, bolso interno do compartimento principal, que é 2 vezes no forro e 2 vezes no elástico de 20 centímetros por 1. Eu vou utilizar aqui o elástico de 1 centímetro e aí eu vou cortar 2 elásticos com 20 de comprimento. E aí, por último, a alça de mão, que eu fiz assim no teste, quadrada, mas eu não gostei muito do resultado final. Quero apresentar aqui um acabamento bem bonito para vocês. Por isso, eu fiz uma nova alcinha, que ela é os cantinhos arredondados. E aqui eu vou fazer no Montana. O Montana é um material mais grosso, ele tem 1,9 milímetros, então ele não precisa de nenhum reforço dentro. Eu cortei 2 vezes aqui, eu vou preparar a alça de mão aqui com vocês. Mas se você fizer no sintético, que é 0,8, é um sintético mais fino, você vai cortar duplo, né? Mas você pode colocar dentro um reforço. Não é tanto para deixar a peça reforçada, até porque isso daqui não vai carregar peso. Aqui um sintético duplo já ficaria muito bom, porque isso daqui é uma peça pequena. Mas é mais a questão de estética mesmo, para ele ficar assim, ó, com esse formato durinho, firme. Por isso que eu coloquei aqui, ó. No meu caso eu não vou colocar nada dentro, porque o Montana já é um material grosso. Mas se for fazer de sintético, você vai escolher, pode colocar um TNT de 1,5, um TNT mais grosso, né? Ou recouro, você pode usar a criatividade aí e colocar na parte de dentro. Só corta 1 milímetro menor que o molde. E aí você vai, por exemplo, vamos supor que isso daqui é um pedaço de recouro. Vai passar cola, vai colar aqui. E depois você vai vir com o molde e vai cortar. E aí esse recouro aqui tem que ser 1 milímetro menor. É pouquinha coisa, mas é só para não ficar aparecendo depois na hora que der o acabamento, a não ser que você coloque a borda italiana. Então aqui eu vou fazer a alça junto com vocês e depois a gente já vai para a máquina. Então eu vou pegar o meu Montana e eu vou cortar. Você pode utilizar uma canetinha para sintético, tá? Aqui eu tô usando o lápis 6B porque eu consigo apagar depois. E você vai, ó, pode fazer pelo lado avesso também, tá? Ó, eu vou fazer desse lado aqui para vocês enxergarem melhor, mas depois eu consigo apagar. Ó, a gente vai marcar certinho o tamanho da alça em volta tudo. Não sei se vai dar para ver direitinho, mas tá aqui marcado.
Agora eu vou fazer esse corte com estilete, porque eu quero que fique aqui a base bem nivelada, bem retinha. Mas você pode fazer aí com a tesourinha pequena. Para trabalhar com estilete, precisa ter uma base de corte e precisa estar bem afiadinho esse estilete. Então, se o seu estilete não tá muito afiadinho e você não tem outra lâmina, dá para cortar aqui, tá? Você pega e encaixa essa parte aqui nesse buraquinho aqui, ó, e corta, porque daí ele fica bem afiadinho. E aí, ó, vou pegar a régua, vou colocar aqui, ó, bem em cima da minha marcação. Eu vou cortar reto e depois eu arredondo as pontinhas. Ó, como um estilete bem afiadinho, com uma lâmina nova. Ó, como fica o corte bem bonito, bem retinho. Isso daqui depois a gente sela com isqueiro para tirar esses pelinhos que fica atrás. Ó, eu vou fazer o outro lado a mesma coisa, coloco reto aqui. Ó, vou cortar reto. Ah, tem algumas ferramentas que eu acho muito legal, que é para arredondar essas pontinhas aqui, ó. É como se fosse um furador, só que ela tem essa parte curva aqui. Depois eu vou ver se eu acho algum link e coloco aí para vocês. Eu não tenho essa ferramenta, eu vou cortar com o estilete mesmo. Vou cortar um lado com estilete, um lado com a tesourinha, para vocês verem que dá o mesmo resultado. Pego uma tesourinha pequenininha, ó, uma tesourinha pequenininha, bem afiadinha. E corto aqui arredondando a base. Ou com o estilete. Ó, eu acho que o estilete fica um acabamento mais bonito, tá? Mas aí também é questão de prática, né? Ó, agora essas rebarbinhas que fica, a gente vai selar com isqueiro. Não é legal deixar assim, tá? Então a gente vem com isqueiro, ó, e sela, some tudo essas... Ó, olha como fica bem lisinho, ó. É só na parte de baixo aqui, ó. Ó, fica já um outro acabamento. Agora eu vou passar cola de contato. Pode ser fita dupla face também, tá? Eu vou passar cola de contato. Eu coloquei a minha cola de contato num vidrinho aqui de adoçante. Coloquei um tecidinho em cima e prendi com elástico, porque ela vai ficar tipo uma cola bastão. Eu vou colocar uma proteção aqui pra mim não sujar a minha base. Pode ser a cola spray. É que a cola de contato é boa, que ela não gruda na mão depois que seca. Então não faz sujeira. Um lado eu deixei inteiro, ó. O outro lado eu cortei. Então eu vou passar a cola de contato nas duas partes. Faz um testezinho antes, ó, pra ver se tá tudo ok. Tá tudo ok, agora a gente pode vir, ela fica tipo uma cola bastão, ó. Ó, passei de um lado, agora eu vou passar no outro. Tem que esperar secar, tá? E quando secar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então já secou. Quando você bota o dedo e sai limpinho, ele já tá bom. Agora eu vou botar aqui, ó, avesso com avesso, ou seja, cola com cola. E aí, se você for colocar um reforço dentro, não estiver fazendo com montana, você coloca aqui um recouro ou um TNT e passa cola pra gente unir aqui de novo, porque tem que ter contato de cola com cola pra poder grudar. Ó, eu vou posicionar aqui em cima certinho. Quando a gente trabalha com cola de contato, é sempre bom ter um martelinho pra gente dar umas marteladas pra aderir bem. Um martelinho assim, ó, de plástico. E aí a gente vem e bate, ó, pra aderir bem. Agora a gente vai cortar essa parte de baixo. Por que que eu deixei a parte de baixo maior? Porque se você encaixar uma peça na outra cortada no mesmo tamanho é um pouquinho difícil. Eu acho mais fácil assim, ó, porque daí às vezes a gente nem, se for o montana, que é um material grosso,
Ele mesmo serve de guia pra gente cortar. Agora, se você tá trabalhando aí com sintético, que é um 0,8, vai precisar colocar a régua, tá? Mas no meu caso aqui, ó, como o montano é grosso, ele mesmo aqui vai me guiar pra mim cortar. Então, ó, é só fazer agora o mesmo processo. Eu vou cortar em volta todinho. E olha que acabamento bonito que fica bem nivelado. O ideal aqui é colocar uma bordinha italiana. Eu não vou colocar aqui agora, mas num próximo vídeo aí eu ensino vocês. Mas é só passar aqui, a borda italiana é uma tinta que passa pra ficar essa borda aqui, ó, tudo no mesmo tom. Mas aqui, ó, montando, a princípio, se você não tiver a borda italiana, pode deixar assim mesmo. Eu vou cortar aqui tudo em volta, então com estilete nas laterais e com uma tesourinha fininha nas pontinhas. E aí a gente já vai pra máquina costurar. Ó, então ficou assim, eu já selei as pontinhas. E eu marquei 3 centímetros. Da pontinha pra fora 3 centímetros, da pontinha pra fora 3 centímetros. Agora, antes de costurar aqui, a gente vai testar pra ver se o ponto tá bom, porque tem que ficar muito bonito isso daqui. É uma costura que vai ficar aparente. Então, pega aí, ó, o seu material, testa o ponto. Ó, aqui eu tô usando o ponto 3,5. Achei que ficou bom. Ó, testa antes, vê se tá bonito o ponto. E aí, estando bonito, você pode começar a costura. Então, a gente vai costurar, ó, dessa marcação até essa marcação. Não precisa mais que isso, tá? Quando a gente for colocar na peça, a gente vai fazer essa daqui. Mas, a princípio, é uma costura aqui e uma costura aqui de uma marcação até a outra. Então, vou fazer aqui, ó, 2 pontinhos pra frente, viro, 2 pontinhos pra trás, viro, e aí eu continuo. Se eu não tivesse com uma máquina com corte de linha automático, eu deixaria uma sobra de linha embaixo, passava as 2 linhas para baixo e amarraria e selaria, porque daí não precisa fazer retrocesso. Mas como a máquina ela tem o corte automático, né? Eu fiz o retrocesso no início ao fim. Ó, e aqui como eu coloquei a agulha no mesmo pontinho, ele vai no mesmo furinho até o final, ó. Aqui eu vou fazer um pontinho manual. Eu vou colocar ali na minha marcação. Viro. Dou 2 pontinhos. Viro. Dou 2 pontinhos. É um arremate, tá? Ó, o arremate assim também fica bonito, ó. Não fica algo muito grosseiro. Mas se você quiser fazer dessa forma, é melhor. Quando terminar aqui, não precisa dar retrocesso. Deixa a linha grande, passa essa linha para baixo, dá 2 nozinhos e sela com o isqueiro. Ó, então ele ficou assim. Agora é só apagar aqui essas partes aqui. Com a caneta de sintético, você passa o isqueiro, esquenta, ele sai. Eu utilizo aqui o giz alfaiataria, daí eu consigo apagar com... Essa daqui é uma borrachinha crepe que ela se usa para tirar cola. Ela é usada muito em loja de calçados, né? Em fábrica de calçados. Ó, ela tira todas as marcas, ó. Então ela é muito usada para tirar marca de cola, mas ela serve também para tirar as marcações, ó. E aí eu vou reservar a alça, porque a gente não vai aplicar na peça agora. Agora eu vou pegar aqui o corpo da necessaire. A gente vai fazer um virado nesses 4 cantinhos aqui, pro zíper ficar bem bonitinho, bem direitinho. Então, para fazer esse virado, eu vou aqui pela parte de trás. Eu quero dobrar meio centímetro. Para mim dobrar meio centímetro, eu marco 1. Porque daí quando eu for virar, é só seguir a linha. Então, eu vou marcar 1 centímetro nos 4 cantos, ó. É muito bom nessa hora ter essas réguas de patchwork, porque ajuda bastante, ó. Eu vou marcar 1 centímetro e vou riscar aqui. Eu tô com um lápis 6B. Marquei 1 centímetro, agora eu vou marcar 1 centímetro aqui na parte de cima também.
E aí eu marco 1 centímetro nas duas laterais. Ó, 1 centímetro. Eu vou fazer a mesma coisa com o forro. Vou também marcar 1 centímetro na parte do avesso do forro também. Ó, então eu marquei no forro e marquei no material principal. Isso daqui pode passar uma cola de contato aqui em volta ou a fita dupla face. Eu vou passar a fita dupla face para vocês verem que dá certo também. Coloco a fita dupla face aqui, ó, bem nessa parte que eu vou dobrar. Ó, e eu tiro a película. Então eu vou fazer isso nos 4 cantos. Ó, a gente vai ter que abrir esse cantinho, mas não abre demais, tá? Porque no outro eu abri demais, eu vou mostrar pra vocês, e ficou aparecendo. Olha só, como o cortezinho ficou muito grande, ó. E ficou aparecendo. Então, e isso que eu não cheguei a abrir até o final. Então aqui, ó, a gente vai abrir bem pouquinho e vai fazer um teste. Eu vou abrir aqui, ó, só uns 3 milímetros, tá? Pra fazer um teste. Depois, se precisar, a gente abre mais. Eu vou abrir aqui nessas 4 quinas. Porque aquele dali eu abri meio centímetro e não ficou bom, não apareceu. Então, abre bem pouquinho mesmo. E aí, a gente vai dobrar. Ó, como a gente marcou 1 centímetro e eu quero dobrar meio, então agora, ó, eu só vou dobrar até a linha, ó. E aí, fica uma dobra bem retinha. Ó. Eu vou dobrar e vou deixar as quinas sem dobrar, tá? Ó, todas as 4 partes eu vou fazer isso aqui, mas eu vou deixar essas quinas sem dobrar, pra gente trabalhar as 4 quinas depois. Ó, já tá tudo dobrado, deixei as quinas. Eu cortei 3 milímetros. Ó, e eu acho que dessa vez deu certinho, ó. Ó, pegou na linha aqui. E esse lado eu venho e pego na linha, ó. Então é isso, tá? Não corta meio, corta 3 milímetros. A gente vem por esse lado, ó. Ficou bem certinho aqui, né? Então, esse é o segredinho. Não pode cortar demais. 3 milímetros aqui é o suficiente. E aí, ele vai ficar assim na parte de fora. Agora, eu vou fazer as outras quinas ali. Então, ele ficou assim. Ó, a parte da frente ficou assim. Tem materiais que a fita dupla face ele não fixa muito bem. E aí, se a sua fita dupla face não fixar muito bem, passa a cola de contato, que não tem erro. Isso daí, passa a cola de contato, faz a dobrinha e bate com o martelo, isso daqui fica bem chapadinho. Agora, eu só vou repetir o processo no forro. Tudo que eu fiz aqui, fita dupla face, a dobrinha, eu tenho que repetir exatamente igual aqui no forro. Então, eu vou fazer no forro e já venho mostrar pra vocês. Fiz a mesma coisa no forro, ó, ficou assim. Agora a gente vai pegar o zíper e vai cortar um pouco maior. Ó, vai cortar aqui, ó, de uma ponta até a outra, para ter uma sobra. Eu vou destacar esse zíper e eu vou posicionar na peça. Então, para posicionar e ficar bem certinho no lugar, eu vou passar uma fita dupla face em cada beiradinha, ó. Tô colando aqui porque ele tá descolando. Fita dupla face não é por muito tempo. Vou passar uma fita dupla face aqui, pra gente posicionar o zíper aqui e ficar um acabamento bem legal. Então, vou posicionar uma aqui e uma desse lado aqui. Ó, posicionei a fita, agora eu vou colocar o zíper. Assim, tá? Então, assim, ó. Vou colocar aqui, ó, os dentinhos com o avesso virado pra cima. Dessa forma aqui, ó. Eu posiciono, mas eu vou arrumar direitinho pelo outro lado, ó. Vem ver do outro lado. Se posicionou aqui direitinho. Eu achei que ficou muito pra dentro, muito pra fora. Eu venho aqui, ó, por esse lado eu vou arrumando, ó. Ó, eu vou arrumando e deixando na distância, porque ele tem uma marquinha ali, né? Ele tem uma marquinha ali, uma distância que eu vou colar. Então, eu vou seguir essa marquinha bem certinho. Ó, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas se vocês notarem aqui, ó, ele muda a trama. Aqui pertinho do zíper, ó, pertinho dos dentinhos. Então, a gente só pode costurar até essa marquinha.
Então, pra ficar um acabamento bem bonito, por igual, eu venho e vou seguindo a marquinha. Vou ajeitando e vou colando na marquinha. Porque não fica legal começar aqui mais largo e ir ficando mais estreito. Os detalhes, os acabamentos é que é o diferencial do seu trabalho. Ó, então, sempre na mesma largura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ficou assim. Agora eu vou colar o forro. Então, eu vou vir, vou passar uma fita dupla face, uma aqui e uma aqui, em cima do zíper. Eu vou pegar o meu forro, que já tá com as dobrinhas tudo pronta, pra ficar um acabamento interno bem bonito. E vou posicionar aqui. Presta muita atenção nessa hora, porque ele tem que ficar posicionado corretamente. Ajeita bem. Ele não pode ficar ali exatamente coladinho no zíper. Então, ó, você tem que ver, ó, tem que deixar alinhado uma parte na outra, ó. Então, a parte marrom tá aqui, ó. O meu forro tá aqui, ó. Quando eu dobro, ó, eu sei que tá bem certinho, ó. Então, deixa bem alinhado, tá? Mesmo espaço que deixou em cima, deixa embaixo. Então, eu vou vir alinhando tudo aqui certinho. E aí, a gente já vai fazer a costura. Então, ficou bem alinhado. Pode passar a fitinha dupla face aqui também, tá? Pra alinhar aqui, ó, bem certinho. Vê por outro lado se não tá aparecendo forro. Ó, é um pouquinho mais trabalhoso, mas vai ficar um acabamento perfeito. E acabamento é tudo na peça, né? É perfeição, ó. Tanto do direito quanto do avesso. Agora a gente vai costurar. O que eu quero? Eu quero que a minha abertura, ela venha da direita pra esquerda. Então, você vai definir o lado que você quer a abertura aqui. Ó, se o cursor vai vir daqui, então esse lado vai ter que ficar aberto pra mim encaixar o cursor. Então, você vê bem certinho essa questão, tá? Então, assim, ó, o meu cursor, ele vai entrar da direita pra esquerda. Pra entrar o cursor aqui, eu vou ter que deixar um espacinho sem costurar. Então, porque depois eu vou tirar isso aqui pra fora e vou encaixar o cursor e colocar de novo pra dentro do zíper. Então, eu vou deixar aqui, ó, uns 2 dedos sem costurar, tá? E aí, eu começo a costurar daqui em diante. Ó, pode dar um retrocesso. E aí, eu vou vir costurando em volta todinho. Ó, então aqui, ó, eu tô me guiando por esse pezinho aqui da parte de dentro, tá? Você seguir aí com o pé de máquina. Ó, chegou aqui, costura, gira. Tem que tomar cuidado aqui, ó, porque dependendo do material, ele pode machucar em cima do zíper. Ó, a gente vem aqui, gira, levanta aqui, ó, gira e continua a costura. E aí, eu vou deixar aqui, ó, os 2 dedos que eu deixei aqui sem costurar, eu vou deixar os 2 dedos sem costurar aqui também. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um retrocessinho leve aqui. Gente, vocês descartem aqui, ó, que a minha mão tá cheia de cola, porque eu fui colocar a cola no vidrinho. Então, mas é cola, tá? Não é sujeira, não. É que a cola não saiu aqui de dentro. Aqui bem, ó, é a dificuldade pra tirar. Mas vamos lá. Ó, ficou assim. O outro lado, ó, linha da cor do forro. Agora, a gente vai colar o EVA. O EVA, ó, se você notar aqui, ó, na parte de baixo, ele tem que pegar aqui, tá? Essa é a diferença dessa peça. Ó, eu estudei muito sobre essa peça e eu vi. Eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença. Eu sei que já aconteceu com muita gente, tá? E eu descobri isso agora nessa peça. Então, assim, ó. Você já foi costurar aqui, ó, e essa parte ela ficou franzida aqui, a parte de baixo? Provavelmente sim. Porque foi falta do EVA, tá? O EVA, ele tem que vir aqui até embaixo. Não pode deixar margem. Tá vendo aqui na lateral, ó, que eu não coloquei o EVA até embaixo e não ficou bonito o acabamento? Olha isso. Ele ficou meio franzido. E olha a diferença da parte da frente. Então, assim, ó, é pequenos detalhezinhos que a gente vai aperfeiçoando, ó. Então, agora eu sei que o EVA tem, pra ficar um acabamento bonito assim, ó, você pode usar em todas as peças. Inclusive naquelas
necessaire dupla, que é acabamento aqui, um acabamento só em cima, que eu já ensinei pra vocês. Mas é isso daí, sempre traga o EVA até o final. Então o que eu vou fazer? Eu vou colar EVA aqui, aqui e nas duas laterais. Eu vou passar a cola spray, eu vou vir aqui, ó, pela parte de dentro, vou levantar o forro e eu vou colar o EVA, ó, começando da parte de baixo, tá? Ó, abre bem, ó, puxa bem pra cima esse forro e encaixa aqui, ó. Se não chegar até lá em cima, ó, aqui é pra ficar a medida certinho. Se sobrar alguma coisinha na parte de baixo, ó, depois a gente corta esse EVA. Só que é importante é isso, o EVA tem que estar do mesmo tamanho do material principal. Então eu vou colar o EVA nessas partes maiores e nessas partes menores também. Eu vou levantar o zíper, ó, levanta, coloca o EVA aqui, encaixado na parte de baixo. E aí depois você baixa, tá? Eu vou fazer essa colagem aqui com a cola spray e aí eu já mostro eu já volto pra mostrar pra vocês. Eu indico você marcar os meios antes de colar o EVA pra não ficar marcando, tá? Então assim, ficou assim, ó. Então na parte de baixo o EVA ficou rente e nas laterais 1 centímetro menor de cada lado pra gente poder fazer essa costura da caixa de leite lateral e costurar. E aqui também, ó, 1 centímetro de cada lado menor e rente na parte de baixo. Eu vou marcar os meios, tá? Dos 4 cantos. Então assim, ó, o ideal é marcar antes de colocar o EVA, mas também dá, ó, pontinha com pontinha e marca aqui, ó, faz um pique bem pequenininho. Vou fazer isso aqui nos 4 cantinhos. Agora eu vou posicionar aqui minha etiqueta, você vê qual é a parte que vai ficar pra frente. Então, lembrando, ele vai abrir da direita pra esquerda, essa parte aqui vai ficar pra frente, então é aqui que eu vou posicionar a minha etiqueta. A minha etiqueta é da Personalize Online, então eles são meus parceiros desde quando eu iniciei o meu canal, e as etiquetas são impecáveis, não escurece, eu super indico. Então é etiqueta de metal, bem prática de colocar. Eu vou posicionar aqui. Eu vou deixar aqui o site na descrição e tem o meu cupom de desconto, Ed Pacheco, tá? Não esqueça de utilizar o cupom de desconto. Muita gente diz, Ed, eu comprei e esqueci de utilizar o teu cupom. Então não esqueça aí de utilizar o cupom de desconto, Ed Pacheco. E eu vou estar deixando o site aqui na descrição. Ó, cuidado só para não furar o forro, né? Eu tô separando o forro, ó. Faço aqui a marquinha, coloco aqui, ó. Olha que peça mais luxuosa que fica. Essa etiqueta é muito linda. E aí eu vou colocar o gabarito atrás. Eu gosto sempre de colocar uma proteção para não machucar a etiqueta. Coloco o gabarito. E aí eu vou fechar essas travinhas aqui. Ver se ficou posicionado, ó, super prático de colocar. Ó, uma dica que eu vou dar pra vocês é colocar uma fita crepe em cima da etiqueta, só pra não em algum processo não acabar estragando ela, arranhando. Às vezes, né, pega em algo sem querer, arranha. Só que tem que ser fita crepe, tá? Não vai colocar fita de dupla face, porque ela tem uma aderência muito grande. Ó, fita crepe, ela tem uma aderência muito levinha. Então, quando eu tirar essa fita daqui, ó, ela não vai marcar material, não vai marcar etiqueta. Então, só cuidado aí para não colocar uma fita com aderência grande. Agora, a gente vai reservar essa parte aqui e vai fazer aqui a parte central. Então, eu vou pegar aqui, ó, o compartimento central, né? O material principal, o forro. Eu vou costurar aqui, ó, forro virado para cima, tecido principal virado para baixo, com avesso virado para cima. Vou fazer uma costurinha aqui na lateral, ó. É igual a gente faz as bolsas com abertura dupla, tá? Costuro aqui na lateral. Ó, eu vou abrir aqui. E aí eu posso passar ou a cola de contato ou a fita dupla face.
Aqui eu vou passar a cola de contato para fazer a dobrinha, porque a fita dupla face ela fica descolando, né? Então eu vou passar a cola de contato, eu vou passar aqui, ó, daqui até o final, vou deixar secar e aí depois eu volto pra gente fazer a dobrinha. Ó, então eu já fiz aqui o virado de uma parte, vou fazer da outra. É como a gente fez anteriormente, que a gente fez o virado dessa parte, ó. Marca 1 centímetro e dobra meio. Aqui eu não marquei, mas o ideal é marcar, tá? Pra sua dobrinha ficar muito bem certinha do início ao fim, ó. Marca 1 centímetro e dobra meio. Que daí você vai até a marquinha. Então você vai fazer isso aqui até o final e aí depois vem e dá umas marteladas aqui pra ele ficar bem chapadinho. Ó, então eu já dobrei e martelei, tá? Porque sempre que a gente trabalha com a cola de contato, o ideal é martelar para ficar bem chapadinho, tá? E agora a gente vai colocar o EVA. Passei a cola spray no EVA e aí eu vou colocar aqui centralizado, tá? O EVA ele não vai chegar até o final, vocês já vão entender o porquê. Então você pega, deixa 1,5 centímetro da parte aqui, da bordinha. 1 centímetro, ó. Deixa 1 centímetro ali e vem colando centralizado. A medida do EVA, ela tá ali junta com o molde. Esse EVA, ele já vai servir de reforço para a alça de mão que a gente vai colocar aqui. Ó, e aí, por que o EVA não foi até o final, ó? Porque a gente vai dobrar e aí ele vai ficar menor aqui, ó. Pra ficar um acabamento e do outro lado não aparecer a parte branca. Por isso que o forro é menor. Agora a gente vai posicionar aqui na peça para colocar a nossa alça de mão. Como é que a gente vai fazer? Eu não marquei assim, vou te passar a medida certa para te posicionar a alça de mão. A gente vai fazer isso junto para vocês verem como funciona. Porque senão, se você levar um pouquinho mais para lá, pode ser que não dê certo. Então confira aí, ó. Você vai pegar aqui o seu corpo, vai dobrar, deixa dobradinho assim, ó, vem com o forro até o final. Essa parte que tá fechada, você vai, ó, essa parte aqui, ó, eu deixo 1 centímetro de distância. Eu vou posicionar assim, tá? 1 centímetro de baixo pra cima, ó, deixa 1 centímetro e posiciona. Então, eu já sei que tem que ficar assim na minha peça. Então, até onde que eu posso costurar? Até onde eu posso colocar o meu zíper e costurar, ó. Se vai ficar assim, eu não posso vir com o zíper até o final, porque não vai ficar um acabamento legal aqui com o zíper nessa pontinha. A gente vai colocar o zíper só até onde vem aqui, ó. Então eu vou passar, eu vou fazer uma marquinha aqui, faz uma marca com algo que apague ou coloca fita crepe. O meu zíper ele vai vir somente até aqui, ó. Certo? Fez essa marquinha? Ó, vou te mostrar quanto que ficou o meu, mas você pega e confere, tá? O meu ficou 4,5 centímetros da pontinha até aqui, mas você confere. Pronto, agora você vem e marca desse lado. Aonde que termina o zíper desse lado? Aqui. Então eu faço a marquinha aqui também. Então eu já sei que a minha alça de mão, ela tem que ficar centralizada entre isso e isso. Eu não posso contar essas partes aqui, ó. Tem que contar da marcação até a marcação. Então eu venho e acho o meio. Marcação com marcação. Ó, posiciono um sobre o outro e acho o meio. Vou marcar o meio com algo que dê para apagar depois, tá? Pronto, achei o meio. Agora sim eu já posso me guiar aqui para colocar minha alça de mão. Ó, então a minha alça de mão, ela vai ficar assim. Eu vou passar essa medida para vocês, tá? Ó, dessa marcação que a gente fez pra cá, eu fiz uma marquinha de 4,5 centímetros. Dessa marcação pra cá. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dessa marcação pra cá, 4,5 centímetros.
Tá aqui marcado o meio. Então agora eu já sei que se eu posicionar a minha alça dessa marcação até essa, ela vai ficar centralizada na minha peça. Vou fazer isso aqui, ó. Certo? E aí aqui, ó, como eu tô trabalhando com sintético e eu quero posicionar aqui, pra não sair do lugar, eu vou dar uma colinha de Tec Bond, ó, tô com a Tec Bond número 3. Uma pontinha aqui, ó, só pra ela me guiar, porque essa cola é muito boa. Pode colocar dupla face? Pode, mas eu acho que não vai segurar tanto quanto a Tec Bond. Centralizo aqui. Então, mesma distância que eu deixo de um lado, eu deixo do outro. E segura. Fica segurando até secar, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Da marcação pra lá. Centralizo. Mesma distância que eu deixo de um lado, eu deixo do outro. Enquanto a cola tá molhada, dá pra dar uma movimentada, centralizar. Depois que ela seca, ela não mexe mais. E aí vai ficar segurando. Ó, enquanto ela tá molhada, ela dá pra movimentar, ó. Vai ficar segurando até essa cola secar. Então, segura aí que a hora que ela dá uma esquentada, daqui a pouquinho ela seca. Ó, soltei, secou, tá posicionada no lugar. Então aqui, ó, essa aula que vocês estão aprendendo não é sobre uma necessaire. Aqui eu tô ensinando pra vocês as técnicas mais avançadas, os acabamentos mais perfeitos que tem. Então assim, ó, não é uma necessaire. Com isso daqui, o aprendizado que vocês estão tendo aqui, vocês podem levar para todas as suas peças, esse tipo de acabamento. Agora, eu vou fazer a costurinha e vou colocar um rebite no meio. Como que eu vou fazer para deixar uma costura perfeita? Aonde eu iniciei aqui a minha costura, eu venho e coloco a agulha ali dentro daquele primeiro buraquinho. Então, coloquei a minha agulha ali dentro, já sei que ela vai ficar bonita. Então, eu venho daqui até essa costurinha. Ó, aqui chegou no final, eu levanto e, ó, vou colocar a minha agulha dentro desse buraquinho aqui. Agora gira. E aí vem costurando devagar, tá? Porque tem que ficar algo bonito, bem acabado, ó. Então, é pontinho por pontinho, sempre se guiando, deixando a mesma distância. Então, começou ali, ó, com essa distância, começou com 3 milímetros, termina com 3 milímetros. Pontinho por pontinho. Levanto, giro. Agora, eu tenho que terminar aqui, ó, dentro dessa costura. Então, quando eu chegar ali pertinho, ó, eu vou levantar o calcador. Dá um pontinho pra frente e encaixar. Ó, minha cola tá pegando embaixo. Ó, aconteceu aqui uma coisa que não era pra acontecer, tá? A bobina engatou embaixo. Então, eu tive que tirar de dentro. Mas eu vou botar aqui, ó, dentro do mesmo pontinho e continuar. Chegou aqui. Vou botar dentro do mesmo buraquinho. E continuar. Porque se eu boto dentro do mesmo buraquinho, eu já sei que quando eu virar aqui, ó, eu vou costurar em cima da mesma costurinha. Ó. Fechou. Essas linhas aqui passa pra baixo e sela com o isqueiro. Vou fazer exatamente a mesma coisa desse lado. Então, relembrando, vou colocar a agulha da máquina dentro desse buraquinho. Vou vindo costurando, chego aqui, coloco a agulha da máquina dentro desse buraquinho, faço a costura em volta e finalizo aqui, dentro sempre do mesmo buraquinho para ficar um acabamento bonito. Ó, então a alça colocada, sempre que colocar a alça tem que ter um reforço embaixo, tá? Para ficar aí bem reforçado. Nesse caso, o nosso reforço é o EVA. Eu vou colocar rebite no meio. Essa linha do meio que a gente fez já pode apagar. A dos lados não apaga, tá? Só apaga essa linha central. Aí você apaga aí com o que você achar melhor. E aqui eu vou colocar um rebite. Como eu quero que ele fique bem centralizado, antes de furar, eu vou fazer uma marquinha. Ó, pra ele ficar bem centralizado. Agora eu vou pegar o furador e vou colocar o rebite aqui.
Coloquei a matriz de furar. Vou posicionar ali, ó. Antes de eu cortar, ó, eu posiciono bem em cima da marca que eu fiz. E aí ela fura com bastante facilidade, ó. Bem na marquinha. E furo. Agora eu vou colocar aqui o meu rebite. Eu tô usando aqui o rebite da Altero. Na parte de baixo eu vou encaixar a parte maior, que é a parte macho. E na parte de cima eu encaixo a parte fêmea. Eu troco a matriz. Então tiro a do furador. Tem que arrumar aqui a tensão. No meu caso já tá arrumada. Coloco aqui, bem centralizadinho. E prontinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, só para dar um incentivo para vocês verem que não é questão de dom, é questão de prática, é questão de treino, tá? Olha só. Essa foi a primeira peça que eu fiz, foi a peça piloto. Agora vocês veem a diferença de acabamento de uma para outra. Não tem nem comparação. Olha isso. Então é isso, gente. Até eu, que já me considero aí expert no assunto, que já tô há muitos anos nisso, minha primeira peça não ficou boa. O acabamento não ficou bom. Então, a segunda, o acabamento já tá perfeito. Então é isso aí, ó. Não desiste, gente. Ah, minha peça não tá ficando bonita, não tá dando certo de primeira. Insiste. A próxima vai ficar um pouquinho melhor até você chegar na perfeição. E aqui, ó, vocês analisem bem que o que eu tô falando é verdade. Por isso que eu sempre falo, a prática leva à perfeição. Quanto mais você praticar, mais você vai ter um trabalho bonito, um trabalho impecável. Agora a gente vai colocar o zíper aqui. Eu vou pegar aqui o meu zíper. Vou cortar ele um pouco maior. Ó, tô cortando maior porque o que sobrar depois a gente tira. Essa parte aqui é que vai ficar pro lado esquerdo. Ó, analisa bem aí como vai ficar, ó. É essa parte aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou destacar o meu zíper. Eu vou costurar assim, ó. Vou costurar aqui desde o início, tá? Desde o início. E aí quando chegar nessa marquinha, eu empurro ele pra dentro. Tá? Só para vocês se localizarem aqui, que agora durante a costura vocês vão entender melhor. A gente vai colocar um botão imã nessa parte aqui, ó, para ele ficar com um fechamento bem bonito. E esse botão imã a gente coloca agora, para não aparecer, ficar escondidinho no forro. Então vocês vão fazer o seguinte, ó, vamos centralizar esse botão imã. Eu já sei, ó, que o meu limite de costura é aqui. Ó. Então aqui eu vou centralizar o meu botão imã. Que aqui já é algo óbvio, né? Vou colocar aqui, ó, bem nessa divisão aqui. Eu vou colocar a parte macho. Eu vou colocar a parte. Eu tava pensando aqui qual era a parte macho pra mim não errar pra falar pra vocês. A parte macho é a que tem o pininho, né? Então eu vou colocar a parte macho aqui. Então, eu vou pegar aqui a parte macho. Eu quero colocar um reforço atrás. Então, ó, vou colocar um pedaço de EVA bem nessa parte aqui. Pode ser um pedaço de TNT, tá? Só pra deixar esse botão imã bem reforçado. E pra colocar é igual a gente fez com a etiqueta. Eu botei o reforço atrás. Eu vou vir com o gabarito. Centralizo aqui ele bem certinho onde eu quero. Eu não vou colocar em cima da costura, não, para essa costura não descosturar. Ó, vou colocar aqui. Não, mas vai ter que ser, tá? Vai ter que ser aqui em cima da costura. Então, ó, faço a marquinha aqui. Ó, ele não vai descosturar porque tem um reforço atrás, tá? Ó, faço a marquinha. Coloco aqui o meu botãozinho macho. Por esse lado aqui, eu coloco aqui o meu gabarito. E aí eu vou fechar.
Aperta bem pra ficar bem reforçado. Vamos ver como é que ficou. Ó. Vai ficar assim. Ó, botãozinho colocado. Agora sim, com o botão colocado, a gente pode fechar, porque daí não vai aparecer nesse lado aqui. Ó, então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Pega o zíper, deixa os dentinhos virados pra fora. Aqui no início, eu abro, eu vou encaixar ele dentro. Deixa um pedacinho aqui pra mim encaixar o cursor depois. E aí fecho. Se você quiser primeiro passar uma fita dupla face, ó, antes de costurar, eu vou vir aqui e vou ver se a distância tá boa. Confere, tá? Porque assim, ó, por exemplo, se eu colocar pra dentro demais isso aqui, ó, deixa eu colocar bem juntinho pra vocês verem. Ó, tá vendo como não vai casar? Ele vai faltar espaço? Então, confere, coloca aqui um pouquinho mais pra fora. Casou aqui, deixa a mesma distância dos dois lados. E aí eu posso colocar. Tô posicionando os dois, tá? Posiciono aqui bem certinho no forro. E aí eu venho costurando. Eu retrocesso no início. E aí eu venho, ó, posicionando o zíper e posicionando o forro. O forro tem que estar rente à lateral certinho. Sempre com a mesma distância, ó. Eu comecei com essa distância, eu tenho que terminar com essa distância. Então aqui, ó, posiciono o zíper, ajeito aqui, ó, em cima do forro certinho. Confiro a distância e aí eu costuro. A gente não vai costurar até o final, é só até essa marcação aqui. Chegou aqui perto dessa marcação, não costuro, tá muito grande aqui. Eu vou cortar um pedacinho. E bem aqui nessa marcação, ó, eu vou jogar pra dentro. Ó, vou abrir e jogar pra dentro. E aí você ajeita pra ele fazer o contorno bem certinho aqui, ó. Exatamente em cima da marcação, tá? Ó. Fez o contorno, continua costurando. Vou dar um retrocesso pra trás e paro. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado agora. Exatamente a mesma coisa. Eu venho, vou conferir aqui a distância. Esses pequenos detalhes fazem a diferença, tá? Pra não dar errado depois. Ó, então, a mesma distância que eu deixei ali, eu vou deixar aqui. Posiciona aqui certinho. E aí a gente vem costurando. Mesma coisa, ó, eu vou abrir, eu vou colocar aqui entre o forro e o material principal. E venho costurando. Ó, tô chegando aqui pra finalizar. A mesma coisa, antes de costurar, eu vou cortar um pedacinho que eu deixei uma sobra grande demais. E aí eu venho e jogo pra dentro, faço aqui, ó, esse círculo bem certinho. Aqui, ó, eu ultrapasso. Ó. Venho, encontro aqui, ó. Tá vendo o furinho que tá aqui? Ó. Chego ali, giro e volto. Fechou, tá prontinho. Agora, essas linhas da parte de baixo, eu vou selar tudo pra ela não descosturar. Vou selar, vou cortar e selar com isqueiro, ou você pode amarrar também. Ó, então aqui tá pronto. Ó, então eu sei que o meu cursor, ele vai ter que vir até aqui, né? Então eu coloco aqui os dois juntos. Eu já tinha feito a marquinha, tudo bem. Agora, eu vou tirar aqui, ó, essa parte aqui, ó, que tá aberta,
eu vou encaixar o cursor por ela. Então, eu vou jogar aqui, ó, pra cima. Ó, isso daqui, ó, ele tá ruim de vir só porque tá com cola. Ó, então eu vou tirar essa cola porque eu quero que ele suba com facilidade, ó. Ó, subiu todo. Tem que ficar assim, ó, soltinho, ó. Então, a parte que eu deixei aberta, ele vai ficar solto, ó. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Ó, então tá tudo aqui pra parte de cima. Eu venho, posiciono ali, ó, no lugar que deve ficar. Ó, aonde termina, posiciono. Aqui, ó, pra não sair do lugar, eu venho e coloco um clipe antes. Ó, eu vou colocar os dois dentinhos juntos e vou colocar um clipe, ó. Só pra na hora que eu for colocar o cursor aqui, não sair do lugar. A mesma coisa do outro lado, ó. Eu ajeito aqui bem certinho. Chegou aqui, ó, coloco um clipe, ó. Ó, eu vou colocar o cursor, por mais que ele não seja dourado da cor das minhas ferragens, mas é o que eu tenho, então eu vou colocar assim, tá? Eu vou colocar aquele que a gente vai encaixar depois aqui, ó, uma cordinha dentro, ó, e vai puxar os dois zíper junto. Então, ele tem um terminalzinho assim. Então eu vou destacar uma parte, cortar só a cremalheira. Na parte que ficou maior, eu encaixo o meu cursor. Ó, chegou aqui, ó, onde eu cortei, eu encaixo. E essa partezinha ali que eu cortei, a cremalheira, ela vai servir de apoio para mim segurar aqui e puxar. Ó. E aí, fica assim. O outro lado a mesma coisa. No caso, o único cursor que eu tinha com esse tipo de terminal aqui, tá? Aqui onde eu moro é difícil de achar cursor dourado com esse tipo de terminal. Tem que pedir online, né? Então, ficou assim. Essa parte aqui todinha, a gente vai encaixar aqui dentro, ó. Então eu abro aqui, ó. Ó, e porque isso aqui só tá colado com fita dupla face. Então, eu vou tirar a fita dupla face aqui, ó. E encaixo aqui por dentro. Então, vai ficar um acabamento bem bonito aqui, ó. Eu vou ajeitar aqui. Eu vou tirar essa fita aqui pra mim deixar bem bonito esse acabamento. Ó, então a fita dupla face tem que tirar, tá? Porque daí a gente deixa aqui, ó. Tem que ficar bem retinho esse zíper. E aí a gente vem, ó, e traz pra cima e fica esse acabamento bem bonito. Então, se dá uma travadinha ali, é por causa da fita dupla face. Ó. E aí eu vi que tem um detalhe no nosso modelo inspiração, onde tem uma lapelinha aqui dentro, que essa lapelinha é usada para puxar, né? Só que eu vi, ó, eu coloquei essa lapelinha aqui dentro, ó. E eu vi que no modelo inspiração não é assim. A lapelinha, ela é virada para baixo. Então, eu não vou encaixar essa lapelinha aqui dentro. Aqui dentro. Eu vou encaixar ela virada para baixo. Eu nem coloquei ali, tá? Mas isso daí você pode pegar qualquer retalhinho, gente, ó. No caso aqui, ó, como eu usei montana, eu vou pegar um pedacinho de montana, colocar aqui. Vou pegar um pedacinho bonitinho, né? Pega um pedaço de alça, um pedaço de fita, ou faz do mesmo material. É só pra ter uma pontinha aqui, ó, pra quando for abrir o zíper, ter aonde segurar pra abrir. Cortei aqui um pedacinho, ó, com a tesoura mesmo. Ó, e eu vou encaixar aqui. Então, isso daqui pode ser como você preferir, tá? Eu utilizei aqui o montana, mas pode fazer igual você fez com a alça. Só pra ficar um acabamento legal, eu vou passar uma costurinha aqui em volta. Ó, então ficou assim. Isso aqui pode usar criatividade aí, fazer como você preferir. Agora eu vou continuar minha costura aqui, ó, de onde eu parei aqui, ó, uns 2 pontinhos anterior. Coloco aqui, ó, a agulha. E aí a gente vai fazer um acabamento bem bonito aqui, ó. Se você tá fazendo essa necessaire de tecido, não dá pra fazer um corte a fio assim. Aí você pode encaixar aqui dentro, tá? Ó, eu vou centralizar.
Centralizo. Finalizo em cima aqui da mesma costura. Fechou. Ó. Ah, eu preferi assim, tá? Olha a diferença de acabamento. Eu achei mais bonito assim mesmo, ó. Ficou mais delicado. E é isso. Agora essa parte que sobrou aqui, ó, não precisa deixar isso daqui tão grande, né? Pode cortar. Corta aí, sela com isqueiro esse zíper aqui. Ó, então ficou assim, ó. Cortei e selei com isqueiro. Agora aqui, ó, a gente já pode colocar o botão ímã. Então, ó, eu vejo aonde vai ficar posicionado. Ó, ele tá aqui, ó, pra encaixar bem certinho, tá? Agora eu vou abrir esse zíper aqui. E aí eu vou posicionar o botão ímã. Então, vou posicionar o meu gabarito, a bolinha, ó, a bolinha aqui, ó, colocar bem na bolinha. Fazer a marcação. Abrir com o estilete. E encaixar aqui o botão. Ó, então ele fica assim, ó, encaixa o botãozinho um no outro. E aí fecha. Ó, se aqui tiver dificuldade aqui, ó, pra abrir, é porque tá pegando nessa parte aqui, ó, tá? Só pra você saber aqui, ele tem que abrir com facilidade. O que sobrou aqui, ó, de zíper, a gente corta e sela com o isqueiro. E aí, esse puxadorzinho que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer assim, com montana. Pode fazer ele duplo, né, que fica legal. Então, ou pode, se for o montana, só assim não tem problema, porque é uma peça pequenininha. Agora, se for um sintético, tem que fazer duplo, tá? Então, faz aqui, ó. Faz igual a gente fez na alça. Ó, coloca um no outro. Cola e passa uma costurinha dos dois lados. Ah, Ed, qual é a largura? É a largura que caber aqui, ó. Então, aqui eu cortei com 6 centímetros. 0,6. Um pouquinho mais de meio... Ó, ficou um pouquinho mais de meio centímetro, ó. Encaixou certinho. Então, essa largura aqui eu não vou passar, porque depende aí do tamanho, porque tem algumas ferragens que isso daqui tem 1 centímetro. Então, depende aí muito do tamanho aqui do encaixe. O comprimento aqui, o comprimento eu posso passar pra vocês. Eu fiz com 16 centímetros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar aqui, ó. E vou colocar um rebite. Vou furar e vou colocar um rebite, exatamente igual eu fiz aqui. Ó, então, 2 pontos importantes, tá? Ó, ele vai ficar assim. Ele tem que abrir aqui, ó, com facilidade. Vocês viram que deu uma pegadinha aqui quando eu fui abrir? Não pode isso acontecer, tá? Então, o que que acontece? Às vezes tá pegando aqui embaixo, ó. Ó. Então, a gente vem com uma tesourinha aqui, se isso acontecer, e corta onde tá pegando, ó. Não vai ficar um acabamento feio, tá, gente? Porque o bagum, ele tem um corte a fio, então é tranquilo, tá? É só vir aqui, ó, e tirar aqui, ó, onde tá pegando, pra ele fechar, ó, bem macio, ó. Agora a gente vai fazer o bolso interno, ó, a gente vai fazer isso aqui. É esse molde aqui, ó, bolso interno do compartimento principal. Colocar a linha branca, tanto em cima quanto embaixo, porque o meu forro é branco. Vou dobrar aqui ao meio. Ó, dobro bem ao meio, certinho. E aí, depende da largura do seu elástico. Se o seu elástico for de 1 centímetro, faz uma costura de 1,5 centímetros. Ó, dobra, ajeita bem certinho. E vem fazendo essa costurinha.
gente vai passar o elástico aqui dentro. No próprio molde ali tem o tamanho do elástico certinho. Ó, tô passando aqui, tá chegando no final do elástico, eu já vou costurar aqui, pra ele não acabar saindo do lugar. E aí faz uma outra costurinha um pouquinho depois, para esse início aqui ele não franzir. Porque fica melhor de aplicar na peça com esse início aqui sem estar franzido. E agora a gente vai ver aqui como que a gente vai querer o franzido, ó. Então, eu vou colocar o bolsinho dessa distância até essa. Ó, então, agora eu vou definir aqui o tanto de franzido que eu vou querer. Ó, já defini o tamanho que eu quero. Aqui no início eu não deixo franzido, eu deixo assim, ó, o elástico solto. Agora a gente vai aplicar aqui, ó, no avesso. Eu vou pegar no cantinho aqui, ó. Vou fazer uma costurinha. Eu vou colocar a linha na parte de baixo marrom, porque essa costura vai ficar aparente pro outro lado. Eu costuro uma lateral. Vou costurar outra. Ó, boto rente embaixo. E agora esse franzido aqui eu vou distribuindo. Então eu boto rente ali a parte de baixo, uma costura bem na beiradinha, tá? E aqui, ó, eu vou fazendo pequenas preguinhas aonde tem esse material, essa sobra de material aqui, ó. Fica assim. Então, feito isso, agora a gente vai fechar as caixinhas de leite lateral. Então, vai unir assim as duas pontinhas, deixar bem retinho. Ó, e a costura aqui tem que ser com um pé de máquina, tá? Não pode ser uma costura muito fininha. Ó, tá vendo? Coloquei um pé de máquina, retrocesso no início e retrocesso no final. Ó, vai ficar assim. Eu vou fazer isso nos 4 lados. Você pode abrir aqui, tá? Se ficar mais fácil pra você, pode abrir essa parte aqui, ó. Ó, então já fechei os 4 lados. Não pode ser uma costura muito fininha, tá? Porque senão embaixo ele vai ficar grande. Agora a gente vai colocar um acabamento. Eu vou utilizar aqui o viés Boneon. Um acabamento aqui nas laterais. Ó, então eu vou fazer uma dobrinha aqui no início. Vou encaixar aqui. E vou fazer uma costurinha aqui no acabamento. Eu vou cortar e como o viés Boneon ele sempre dá uma desfiada, eu vou selar com isqueiro. Ó. Então vai fazer isso nos 4 cantinhos. Ó, então ele ficou assim, o acabamento colocado nas 4 partes. Eu vou reservar e vou preparar o canal do zíper da parte de baixo. Então, ó, vou pegar aqui o canal do zíper, do compartimento de baixo. Vou pegar um zíper maior. Então, aí tem uns 2 dedos, 3 para cada lado. E o forro, que o forro é maior. Para fazer um acabamento bem bonito, eu vou fazer com a fita dupla face. Então, eu vou botar a fita dupla face. Vou colocar a fita dupla face e vou fazer uma dobrinha de meio centímetro. Então, tira a película. E aí eu faço essa dobrinha aqui de meio centímetro até o final. Ó, fiz a dobrinha.
Agora aqui na parte de baixo, para esse sintético não ficar esticando, como não vai ter EVA aqui, eu vou colocar uma fita crepe, porque ela trava a elasticidade, tá? Se você não tiver a fita crepe, pode botar aí um TNT colado, só para não ficar esticando essa parte de baixo. Então vou botar a fita crepe aqui, ó, em tudo. Ó, olha quantos ensinamentos em uma única peça, né? Ó, agora ele não estica mais. Então é muito boa essa dica aí. Agora a gente vai colocar o zíper. Então eu vou pegar aqui, ó, o canal do zíper, vai ficar do lado de dentro da máquina. O zíper, ó, eu deixo um espacinho ali no início para colocar o cursor. Eu boto rente aqui a essa lateral, ó. Então ficou pro lado de dentro da máquina o forro com o direito virado para cima e o nosso zíper rente à lateral. Agora eu vou pegar o canal do zíper, que eu fiz a dobrinha, e eu vou colocar aqui no limite, aonde muda a trama. Ó, ele fica ali aproximadamente uns 2, 3 milímetros de distância da cremalheira, que é os dentinhos. E aí eu vou costurar esses 3 juntos, ó. Então eu vou sempre ajustando aqui, ó, zíper em cima do forro, aqui, bem rente a essa lateral, e o canal do zíper. Ó, sempre ajustando os 3 juntos. E eu vou fazer essa costurinha até o final, e não esquece de no final dar o retrocesso. Então ficou assim. Agora a gente vira aqui do avesso, joga o forro para baixo, joga bem para baixo, tá? Para ele não acabar dobrando e pegar aqui nos dentinhos, vai ficar ruim na hora de passar o cursor. Então joga bem para baixo. E por esse lado aqui, ó, faz uma costurinha bem na beiradinha. É bem na beiradinha para depois, a hora que a gente for colocar o forro, o fundo, ele não aparecer essa costura. E ó que maravilha, não estica. A fita crepe, ela tira toda a elasticidade. Então eu vou fazer essa costura aqui até o final, sempre ajustando o forro. E aí eu vou cortar toda essa sobra de forro da parte de baixo. Então cortei a sobra de forro da parte de baixo, agora eu vou passar o cursor. Então você pode optar por colocar 2, aí ele vai ficar os 2 aqui na parte da frente. Ou pode colocar um só, que daí ele vai ficar para a parte de trás. Na outra eu coloquei 2, esse eu vou colocar um só para vocês verem aí a diferença, como vai ficar. Eu vou colocar o cursor e aí aqui eu vou cortar essa sobra de zíper dos 2 lados e vou selar com o isqueiro para não desfiar. Então ficou assim. Agora a gente vai colocar a travinha da parte de trás. Como eu não vou estruturar com EVA, porque é muito pequenininho, não tem necessidade, eu vou colocar a fita crepe também, para ele não esticar. Então vou passar a fita crepe aqui atrás, para travar a elasticidade do material. Isso daqui ajuda bastante, tá? Não franzir, porque ele tem um fundo em malha, né? A maioria dos sintéticos que a gente... A grande maioria tem o fundo em malha. E a malha, ela estica, né? Igual uma camiseta. E aí é onde fica o material franzido, não fica um acabamento legal. Então você pode colar TNT ou colocar fita crepe, que é mais prático. Ó, ele já fica durinho. E aí agora eu vou colocar de um lado a trava. Então eu vou colocar o forro com o direito virado para cima. Eu vou colocar aqui o meu canal do zíper. E vou colocar a minha travinha com o avesso virado para cima. Eu vou costurar esses 3 aqui com um pé de máquina. Eu vou descer somente a parte da trava e vou fazer um pesponto. Fica assim.
E a parte da trava aqui, quando a gente desce, fica assim. Agora a gente vai clipar isso daqui na peça, pra gente saber o tamanho certinho. Porque às vezes a sua costura ficou diferente da minha, a sua costura das laterais. Então a gente vai clipar. Então eu vou pegar aqui, ó. Pode começar, tanto faz o lado que começar, porque a gente não vai costurar agora, a gente só vai determinar o tamanho certinho. Então eu vou pegar o zíper aqui, ó. Coloco o avesso virado pra fora. E vou clipando em volta todinho. Ó, aqui, ó, onde tem essa lateral aqui, ó. Abre bem a costura, né? Se você fez o retrocesso, vai ficar bem firme. Então, abre essa costura aí. E, ó, vai clipando. Eu vou clipar assim, no contorno todo. Quando chegar aqui no final, eu mostro. Ó, então eu clipei em volta toda. Agora, eu vou definir, ó, vou ter que tirar um pouquinho, tá, da parte de trás, mas eu não vou tirar da trava, eu vou tirar do canal do zíper. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu não quero que essa trava fique menor que já tá, porque ela já tá no tamanho certo. Então, eu vou tirar o canal do zíper, ó, a trava aqui, ó, eu vou definir a largura que eu quero a minha costura. Então, eu quero a minha costura com 1 centímetro, ó. Então, eu marco esse 1 centímetro aqui na trava. Agora eu venho com o meu canal do zíper, eu coloco em cima e aonde tá essa marcação de baixo, eu passo ela pra cima. E aí eu já sei que se eu costurar marcação com a marcação, vai fechar perfeitamente. Pronto, o canal do zíper aqui já tá medido. Eu vou tirar os clipes. Então, aqui, ó, esse 1 centímetro eu passo pra baixo também, pra gente fazer uma costura retinha. E aqui do outro lado, ó, eu não queria uma costura de 1 centímetro, então eu vou deixar com 1 centímetro. E essa pequena sobrinha eu vou cortar. Só não vai cortar na marcação, tá? Você não vai cortar na marcação, porque senão vai dar errado. Você vai cortar 1 centímetro depois, se precisar cortar alguma coisinha aqui, ó. E agora é só fazer o fechamento. Pra fazer o fechamento, eu coloco aqui, ó, frente com frente. E vou costurar bem nessa marcação que a gente fez. Como a gente definiu, ó, a costura de 1 centímetro em cima, 1 centímetro embaixo, eu vou costurar em cima dessa linha. Eu sei que eu costurando em cima dessa linha vai ficar perfeito. Agora o forro, eu não vou fazer isso daqui, ó. O forro eu vou costurar pelo outro lado, ó. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou virar. Eu vou pegar o meu forro, que ele tá reto atrás, e eu vou jogar aqui, ó, pra gente fazer um forro embutido. Ó, recapitulando aí, ó, pra não ficar dúvidas. O forro, ele tá aberto aqui a parte de trás. Eu viro, mantenho ele aberto assim, ó, com o direito virado pra cima, e simplesmente eu vou colocar isso aqui, aqui. Direito com direito. Direito do forro com direito do forro aqui, ó. E eu vou fazer uma costura por esse lado, porque eu quero fazer a costura em cima dessa outra costura que eu já tinha feito. Porque senão vai aparecer a linha no forro. Agora eu já posso voltar tudo pro lugar aqui. Ó, e o forro ele ficou atrás, ficou embutido, ó. Para um acabamento mais bonito, vê que desse lado não aparece costura de pesponto? Então eu vou fazer o pesponto aqui, mas não tem necessidade de você fazer isso. Se você achar muito difícil, pode fazer um pesponto aqui, vai aparecer aqui a linha do outro lado. Mas eu vou tirar esse forro, ó, eu vou fazer o pesponto sem pegar no forro, ó. Até que tem uma abertura boa aqui, é tranquilo de fazer.
Porque daí fica esse acabamento limpo na parte de trás, ó. E agora é só fazer uma costurinha em cima e embaixo, bem na beiradinha, só pra segurar esse forro no lugar. Ó, então passa na parte de baixo e na parte de cima também. Agora a gente vai marcar os meios. Então eu coloco aqui, ó, costura com costura, ó. E aí eu vou fazer um pique em cima, costura com costura, um pique embaixo. Aqui do outro lado a mesma coisa. A única diferença é que onde tem o zíper, eu não vou fazer o pique, eu vou marcar. Porque a gente sabe que o zíper desfia, né? E aí eu fiz um pique embaixo. Agora eu vou fazer ao contrário, ó. Eu vou abrir, eu vou colocar aqui, ó. Porque eu quero a marcação nos 4 lados. Então agora eu vou abrir, eu vou colocar aqui, ó, pique com pique. Ó, e venho e faço um pique na lateral. Aqui de novo, ó, pique com pique e faço aqui na lateral. E aí na parte de cima eu coloco aqui, ó, marcação. E aí eu venho e faço a marcação na lateral. E aí no zíper eu não dou o pique, eu marco aqui. Agora a gente vai colocar essa peça aqui. Então eu vejo onde tá a frente é onde tem a minha etiqueta. Eu defino aqui onde tá a frente aqui, que é a minha marcação. Eu vou colocar, ó, direito com direito. Eu coloco a minha marcação da parte da frente do zíper com a marcação da parte da frente do corpo. E aí eu vou clipar. Olha o porquê que a gente fez os piques na lateral, porque a gente vai unir as laterais também. Parte de trás, meio da parte de trás com a marcação do meio da parte de trás. E vou clipar. Esse negócio de clipar, depois que você pega a prática e faz bastante peça, não precisa mais, mas as primeiras peças precisa, tá? Agora aqui, ó, a lateral, ó, marcação do meio da lateral com a marcação do zíper da lateral e clipe. Tudo isso é pra não ficar torto, ficar bem certinho. Olha como encaixa bem certinho, ó. Às vezes perde um tempinho a mais ali clipando, mas não dá erro. Ó, lateral com lateral. A sua peça, ela fica perfeita de primeira, porque não tem coisa pior a gente fazer algo e depois ter que estar descosturando. Prontinho. Ó, ficou... Agora eu só vou continuar, botar mais uns 2 clipes de cada lado e a gente vai fazer a costurinha. Coloquei o pé de zíper, eu vou começar a costurar aqui pela parte de trás. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meio da parte de trás e vou começar aqui a fazer a minha costura. Eu vou costurar próximo à cremalheira, tá? Ali no limite. Porque a parte de cima eu costurei no limite, né? Ali onde muda a trama. E a parte de baixo eu tenho que fazer a mesma coisa. E é só costurando em volta, bem tranquilo, ó, porque já tá tudo clipado. Só não vai costurar muito rente, muito pertinho, senão não vai passar o seu cursor. Ó, chegou o cursor aqui, ó, passa pro outro lado e continua costurando. Então eu vou fazer isso em volta toda até encontrar a costura lá no início. Ó, então eu costurei em volta tudo e agora aqui a gente vai colocar o fundo. Lembra que a gente cortou aqui, ó, 2 fundos, 2 forros do tamanho do fundo, porque vai ficar um pra frente, vai ficar assim, ó, avesso com avesso, pra ficar bonito o acabamento dos 2 lados. E esse aqui, ó, forro maior, ele vai ficar junto com esse. Aqui, ele vai, isso aqui, ó.
Só que eu quero fazer aqui na parte de baixo um porta-pincéis. Então, é agora que eu vou fazer. Mas antes eu já vou colocar EVA nessa parte do fundo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou marcar os 4 meios. Então, eu coloco aqui, ó, pontinha com pontinha. E faço um piquezinho nas laterais. Vocês viram como é bom marcar os 4 meios, igual a gente fez ali na parte de cima? Porque daí a peça fica perfeita. Então, ó. E agora eu dobro assim para achar o meio das duas laterais. Marquei os 4 meios, agora eu já vou deixar estruturada essa parte do fundo. Então, vou passar a cola spray aqui no meu EVA, espera secar 1 minutinho. 1 minutinho, tá? Não precisa mais que isso se for cola spray. E aí, a gente vai aplicar aqui, ó, centralizado. Vocês podem notar que tem 1 centímetro em volta todinho de margem do EVA. Então, eu vou estruturar essa parte e a gente vai trabalhar no porta-pincel. Ó, então agora a gente vai fazer o porta-pincéis. Eu vou fazer dessa maneira que eu vou fazer com vocês, mas aqui vocês podem usar a criatividade e fazer de outro jeito. Inclusive, se quiser fazer com elásticos, vai ficar muito legal também, encaixar o pincel aqui no elástico, um elástico de 3 centímetros. Pode usar a criatividade como preferir, ou telinha também. Então aqui, ó, em uma das partes eu achei melhor dar uma estruturada, que é onde a gente vai costurar os pincéis, pra ficar uma costura mais reforçada. Então eu coloquei TNT na parte de trás, um TNT 80. Pode colocar aí o TNT 150, né, que a maioria de vocês tem, ou pode até colocar atrás a fita crepe, daí você vê como fica melhor. E agora aqui, esse daqui é o bolsinho. Eu não fiz duplo igual na parte de cima, mas se você quiser pode fazer duplo, tá? Pode cortar 2 vezes isso daqui e dobrar ao meio. Eu não fiz duplo, eu só vou fazer uma dobrinha aqui na parte de cima de acabamento. Vou fazer 2 dobrinhas, tá? Se você quiser, pode passar a fita dupla face, fazer uma dobrinha e depois fazer a outra. Eu já vou fazer essas 2 agora, então vou fazer uma dobrinha, ó, de meio centímetro, e já vou fazer a outra e vou passar o acabamento, fazer a costurinha. Então, ó, fiz uma dobrinha, fiz a outra e vou passar a costurinha. Isso daqui eu tenho prática porque eu costurava muito vestido, muita roupa, e a bainha eu fazia assim. Mas se você não tem prática, passa a fita dupla face para estabilizar a primeira dobrinha. E aí a segunda você vem dobrando. Agora a gente vai fazer a marcação. Faz marcação aí com algo que dê para apagar depois, tá? Então, como eu tenho essa borrachinha, eu vou utilizar o lápis para fazer a marcação, porque a borrachinha apaga. Se você não tiver nada que marque que dê para apagar, você faz com a fita crepe, porque a fita crepe é ótima também. Então aqui, ó, na parte que tem o bolso, eu vou fazer marcações com 5 centímetros. Então aqui, ó, pego, marco 5 centímetros. Então, essa marcação de 5 centímetros eu vou fazer em tudo, na parte de baixo e na parte de cima. Na parte que a gente colou o TNT, a gente vai fazer marcação com 3,5 centímetros. Então, você vai colocar aqui, ó, nivelado na parte de baixo, para saber aonde fazer a marcação, tá? Então, eu vou fazer a marcação nessa altura aqui, ó. Então, eu venho e marco 3,5 centímetros até o final. Ó, fechou certinho. E agora eu vou começar a aplicar aqui na peça. Então, essa sobrinha que ficou aqui, eu descarto e eu começo a costurar aqui, ó. Marcação com marcação. Aqui, ó. Marcação com marcação.
Eu faço isso em cima. Embaixo eu deixo retinho. Ó, tem que respeitar a profundidade da parte de baixo também. Faz uma costurinha reta. Se quiser fazer a marcação embaixo, pode fazer, ó. Marcação com marcação. Ó, respeita a profundidade e costura reto desse ponto até esse ponto. Se tiver dificuldade de costurar reto, coloca uma fita crepe aí pra guiar você. Aqui de novo, ó. Marcação com marcação. E a última costura. Marcação com marcação, que é aqui no cantinho. Respeita a profundidade embaixo. E aí que a gente sente, porque é arredondado, né? Então a gente só vai fazer uma costura aqui na beiradinha. Agora, por esse lado, a gente vai conseguir definir melhor aonde vai costurar. Então, a parte de baixo que ficou aberta, a gente vai fazer preguinhas, ó. E vai costurar por esse lado aqui. Então, aqui, ó, faço a preguinha e costuro bem na beiradinha. Ó, faço a preguinha do outro lado e costuro. Aqui também, ó, vou fazer a preguinha e costuro. Essa sobra aqui eu vou cortar. E aí o nosso porta-pincel já tá pronto. Ó, agora, pra ficar um acabamento bonito dos dois lados, eu vou colocar esse meu outro forro aqui. Então, ele vai ficar o lado direito em ambos os lados. Se você tiver dificuldade de costurar esse forro aqui, pode passar a fita dupla face aqui, ó, pra estabilizar esse forro no lugar. Ou pode colar também com a cola spray. Eu só vou passar uma costurinha aqui, daí a gente passa a costura bem na beiradinha, em volta todinha. Fiz a costurinha, agora a gente vai marcar os meios dos 4 lados, igual a gente fez na parte do fundo. Então, os 2 meios aqui, os 2 meios das laterais. No nosso modelo inspiração, ele é assim, ó. Ele tem essa lapelinha aqui, de plástico cristal, ele vai aqui, ó. Se você quiser, pode fazer. Se não quiser, também não precisa. Isso daqui vai do seu gosto, tá? Ó. Eu vou dar uma olhadinha se no modelo inspiração ele fica aqui mesmo ou ele fica um pouquinho mais pra baixo. E se ficar um pouquinho mais pra baixo, eu já vou alterar no molde pra vocês. Já ajustei aqui, tá? No molde já vai certinho pra vocês, ó. Porque no modelo inspiração ele tampa aqui os pincéis. Aqui eu vou colocar um viés, vou colocar o viés Boneon mesmo. Mas se você quiser colocar um viés do próprio material principal, por exemplo aqui, ó. Poderia fazer de marrom, um viés de marrom aqui, de sintético. Mas eu vou fazer aqui do viés Boneon, que é mais fácil. Mas você aí pode usar a criatividade e fazer como achar melhor. Ó, eu só vou fazer aqui, ó, na parte arredondada, tá? Vou colocando o viés em volta todinho aqui, ó. Pra ficar impermeável também, pode colocar um viés da mesma cor do forro. Que daí, pra limpeza, é melhor que ele fique impermeável. Então, ó, passei o viezinho em volta tudo. Vou marcar o meio aqui da parte de cima. E aí, eu vou posicionar aqui, ó, meio com meio e vou fazer uma costurinha. Como ele tem essas quinas aqui, ó, eu vou costurar pela parte de trás. Porque eu tenho que tirar essas quinas depois. Ó, e aí eu venho e tiro essas quinas. E agora a gente só vai e aplica na peça. Agora a gente vai clipar aqui no fundo, ó. E esse porta-pincéis, ele fica embaixo. Então, a gente vai clipar assim, tá? Assim, ó. Então, aqui, ó,
lado de cima da necessaire, lado de dentro. E aí a gente vai clipar dessa forma. Ó, já clipei tudo e agora a gente vai costurar. Só toma cuidado aqui, ó, pra não costurar essa parte aqui do plástico, tá? Então vê aí se você não vai costurar, porque às vezes você prende ela junto. Então vê se tá solta. E agora sim a gente vai costurar. Vou começar pela parte de trás, aqui. Aqui, ó, pode dar uma amassadinha pra baixo pra ficar melhor de costurar. E aí a gente vem fazendo a costurinha em volta tudo, ó. Nessas quinas aqui, ó, se tiver dificuldade, pode pegar o alicate, ó, tira o clipe. Pra não sair do lugar, eu pego o alicate seguro. Só cuidado que não pode ser um alicate que corta, tá? É um alicate só pra segurar. E aí ele não vai sair do lugar, ó, porque você vai estar segurando com o alicate, ó. Ele facilita porque senão às vezes a gente começa a costurar e a parte de baixo ele vai saindo do lugar. Ó, ele facilita. Essa minha máquina aqui, ela é da Costura e Bordados, tá? Todas as minhas máquinas, elas são da Costura e Bordados. Eu indico porque eu utilizo as máquinas deles. Então, melhor preço do Brasil, frete gratuito, exceto para a região norte, que tem um valor especial. Tem um pós-venda muito bom, sempre que eu preciso, sempre que os meus alunos precisam, eles atendem, resolvem o problema. Então, assim, eu super indico. Então, essa daqui é uma máquina de transporte duplo, tá? Ela é própria para costura pesada. E você comprando na Costura e Bordados com a minha indicação, em até 30 dias, você ganha todos os meus projetos pagos totalmente gratuito. Ó, eu vou livrando aqui o zíper para não costurar em cima do zíper, né? Então, o zíper não, o cursor, né? Vou livrar aqui o cursor na parte de dentro. Ó, tem algumas regrinhas para indicação, tá? Para você ganhar os meus projetos. Você tem que entrar em contato comigo em até 30 dias da sua compra. E você ganha os projetos que foram lançados até o momento da sua indicação. Então, todos os projetos que estão lá no site, que já tinha até o momento da indicação, você ganha todos. Eu vou deixar aqui na descrição o site, tudo certinho. Vou deixar o meu WhatsApp para quando você comprar, você entrar em contato comigo. Isso vai ser por tempo limitado, porque a gente vai diminuir a quantidade de projetos que ganha, mas ainda tá valendo. Ganha todos, tá? A gente tem muitos cursos, ganha todos. Ó, tô finalizando aqui. Eu já aproveito aqui e eu já vou colocar o meu viés. Então eu já aproveito que eu finalizei. Se você tá usando aí o viés do seu próprio forro, pode colocar. Eu tô usando aqui o viés Boneon. Eu vou selar aqui a pontinha porque ele desfia. Eu já encaixo aqui, ó. E aí eu já continuo essa minha costurinha colocando o viés, ó. Máquina de transporte duplo ajuda muito para essas costuras grossas. Enquanto eu vou costurando, eu vou falando aqui pra vocês, quando que eu indico a compra da máquina? Ah, Ed, eu quero investir na máquina, né, de transporte duplo. Você acha que eu devo? Então, assim, ó, quando você tiver decidida, ah, é isso que eu quero, é esse nicho de bolsas que eu quero, né, esse nicho de costura mais pesado. Aí você pode investir tranquilamente, que vai ajudar muito, tá? Mas não se desfaça da sua máquina reta, porque se você costura, por exemplo, fraldinha de boca, essa máquina aqui ela não é indicada para costura leve. A minha máquina reta, ela tá parada já tem uns 2 anos, eu acho. Porque eu não faço costura leve, eu só faço costura pesada, então eu não utilizo. Eu só não vendi ainda, porque às vezes a gente quer consertar uma roupa, quer arrumar a roupa das crianças, daí tem ela.
Mas eu tenho só por isso. Porque senão eu nem precisaria mais. Ó, aqui, eu vou cortar e vou selar. Então, assim, você decidiu o seu nicho. Eu gostei do ramo de bolsas, quero ficar com o ramo de bolsas. Aí sim, pode investir numa transporte duplo. Se precisar de ajuda para comprar sua máquina. Ah, Ed, qual é a melhor? Entra em contato comigo no WhatsApp que eu te ajudo. Ó, ficou um acabamento bem legal, bem limpinho. A gente corta as linhas, tá? Deixa a peça bem limpinha. Eu gosto de sempre, quando cortar, dar uma seladinha com isqueiro, porque ela é uma linha de poliamida, né? Ela fica... quando a gente sela, ela derrete. Não é igual a linha de algodão, né? A linha de algodão não dá pra selar porque não vai derreter. Essa linha, ela tem nylon na composição. Então, ela derrete. Agora a gente vai pra etapa final, já tá acabando, só falta colocar o fundo e finalizou. A gente vai desvirar. Essa peça, ela tem uma abertura bem ampla, então ela é tranquila de desvirar. Ó, então ela vai sair assim, toda feinha. Agora a gente vem e ajusta, tá? A caixa de leite aqui, ó, os 4 cantinhos. Joga bem pra fora. Ó, vinca. Aqui a parte de baixo, ó, deixa também bem retinho. Vem vincando tudo. Caixinha de leite. Se ficou amassado, não tem problema. Depois a gente passa um secador. Ele sai tudo as marquinhas. Então agora é só vir ajeitando ela, ó, deixar ela bem retinha pra gente colocar o fundo. Ó, pra ele ficar um acabamento assim bem certinho, tem que dobrar aqui, ó. Esse acabamento aqui, ó, da parte de dentro, ele tem que ficar voltado pra cima. E aqui, ó, a gente dobra ele e vira o acabamento pra cima. Então aqui é só questão de ir modelando a peça até ela deixar bem certinha. Depois que a gente for finalizar, a gente modela, passa o secador, aonde ficou marquinha, o secador ele tira tudo, tá? Agora a gente joga pra fora essa parte e a gente vai pra última etapa, que é colocar o fundo. Então o fundo, a gente vai pegar aqui, ó, já tá estruturado e vai colocar o forro nele. Ó, vou fazer uma costurinha bem na beiradinha. Ó, costura em volta tudo bem na beiradinha e aí eu corto todo esse excesso de forro. Cortei todo o excesso de forro, agora a gente vem nessa parte aqui, que tá o avesso virado pra fora e clipa. Então aqui, ó, marcação com marcação, clipa, marcação da frente com a marcação da frente. A das laterais a mesma coisa, ó. Marcação com marcação. E aí a gente vai fazer o mesmo processo que já fez antes. Vai agora, ó, marcação com marcação nas duas laterais. E aí é só agora clipar o restante distribuindo. Tudo clipado. Agora eu vou repetir o processo que eu fiz na parte de cima. Ó, vou costurar em volta tudo. Na parte das quinas aqui, para não sair do lugar, tiro o clipe, seguro com o alicate e venho costurando, porque ele daí fica no lugar certinho. Então eu vou costurar em volta tudo e vou colocar o acabamento. Não vou mostrar tudo de novo, porque a gente já fez esse passo na parte de cima. Então ficou assim. Agora a gente vai desvirar. E aí é o momento de modelar ela. Então aqui, ó, o vivo, aqui o vivo não, porque essa necessaire não tem vivo. Mas o viés, ele fica sempre viradinho pra cima, tá? Porque daí a gente consegue modelar aqui, ó, e deixar essa parte aqui mais gordinha, ele se assenta melhor. Então agora é só a gente desvirar e modelar ela. Se você tá fazendo de sintético igual eu, o secador ele ajuda a modelar muito bem, porque ele tem plástico na composição. Então quando você esquenta com o secador, ele amolece. E aí, por exemplo, eu aqui, ó, ele não tá modelado, né? Eu passo o secador aqui, amoleço e venho dobrando assim, ó.
dobro, dobro, dobro. E aí, quando ele vai esfriando, esse plástico ele vai enrijecendo de novo. E aí ele modela e fica no lugar certinho. Então aqui, ó, tá prontinha. Eu só vou modelar ela todinha. Vou modelar também a parte de cima. E aí eu já mostro pra vocês como ficou. Então esse é o resultado final dessa lindeza. Não esqueça de deixar o seu like, compartilha nas suas mídias sociais. Deixa um comentário aqui. O que você achou dessa peça? Linda demais, né? Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima!